Nos dias modernos, nós consumidores podemos colocar nossas garras em praticamente qualquer produto que podemos imaginar. E embora a internet com certeza esteja repleta de itens estranhos que podem ser adquiridos, no vídeo de hoje nós iremos te mostrar alguns produtos aparentemente comuns, mas que tiveram um começo muito estranho para dizer o mínimo, além de muito desconfortável. De escovas de dente traiçoeiras, a razão peculiar pela qual os australianos costumavam se sentar dentro das carcaças de baleias. Tudo será revelado em seu tempo. Então, vem comigo dar uma olhada em alguns produtos que você vai ficar grato por terem mudado ao longo do tempo. Dormindo como uma pedra. Se existe um item que você com certeza quer que seja confortável, é o seu travesseiro. Afinal, nós passamos em média 33 anos na cama ao longo de nossas vidas. Então, com certeza, um bom travesseiro provavelmente é um investimento que vale a pena fazer. Mas, no entanto, como nós iremos ver no vídeo de hoje, parece que nossos ancestrais não se preocupavam muito com o conforto, nem um pouco. Então, eu lhe apresento o travesseiro original, em toda a sua glória. Não é a coisa mais linda? Essas lajes de concreto surradas inicialmente tinham pouco a ver com suavidade. Na prática, eram usadas para elevar a cabeça da pessoa, de modo a evitar que os bichos fizessem a festa em suas orelhas, nariz ou na boca. O travesseiro mais antigo conhecido pelo homem data de 7000 a.C., bem no início da Mesopotâmia. No entanto, apenas os mais ricos tinham o privilégio de descansar as suas cabeças nessa luxuosa pedra. Nossa, eu só consigo imaginar quanta inveja aqueles camponeses devem ter sentido. A mesma ideia foi adotada pelos egípcios também. Exceto que a maioria dos travesseiros foram feitos de materiais como madeira e marfim. Imagens de deuses também seriam esculpidas nesses travesseiros, para afastar os maus espíritos, porque todo mundo sabe que demônios infernais não são páreos para um suporte de cabeça adequado. Mas eventualmente os gregos e romanos caíram em si, porque eles começaram a encher o tecido com materiais tipo algodão, junco e palha, para finalmente criar o que nós, pessoas modernas, podemos considerar como sendo um travesseiro. No entanto, devido à natureza desses materiais, nenhum conseguiu resistir por muito tempo. Se bem que as obras de arte e as esculturas possam retratar o mobiliário macio que eles usavam para relaxar. Mas, no entanto, não seria até o século XIX, durante a Era Vitoriana, que os travesseiros se tornariam mais comuns nos lares das pessoas. Felizmente, graças à Revolução Industrial, hoje em dia, os travesseiros podem ser feitos em massa de material bem confortável de algodão e poliéster desde o final do século XX, tornando os travesseiros mais acessíveis do que nunca. Tão acessíveis que, na verdade, agora eles podem ser usados não apenas de forma prática, mas também decorativa, e, portanto, dando origem ao desejo moderno de ter almofadas dispersas e excessivas. Baleoflex. Hoje em dia, nós vivemos em uma época em que muitas de nossas dores e desconfortos podem ser facilmente resolvidos com uma rápida ida à farmácia. E com estatísticas mostrando que 65 milhões de americanos reclamam de dores em suas costas em particular, é realmente muito bom que tenhamos uma variedade de loções e remédios para aliviar todas as dores e desconfortos de nossas costas aparentemente frágeis. Alguns produtos, como o Icy Hot, podem aliviar por um tempo as dores, fazendo com que sua pele resfrie rapidamente e depois esquente, o que distrai a pessoa da sensação de dor que ela está sentindo. Mas o que as pessoas faziam para curar a dor nas costas e articulações, antes de inovações como essa? Eu não tenho certeza se você realmente quer saber a resposta para essa pergunta. Mas enfim, assim como em muitos outros contos, esse aqui começa com algumas travessuras bêbadas. Durante a década de 1890, um grupo de homens australianos da cidade baleeira de Eden estavam tendo o melhor dia de suas vidas, bebendo e andando pela praia, quando eles acabaram encontrando uma baleia morta encalhada. Por razões que permanecem desconhecidas até hoje, um dos homens tomou a sábia decisão de mergulhar voluntariamente dentro de um buraco apodrecido na baleia. E depois que ele fez isso, ele não apareceu por um bom tempo. Mas quando ele finalmente ressurgiu da baleia, em uma reviravolta no mínimo peculiar de eventos, ele declarou como sua passagem pela velha baleia havia realizado alguns milagres. Milagres esse que aparentemente o curaram de sua artrite, de alguma forma. E com isso, não demorou muito, até que outras pessoas com dor mancassem de longe até a cidade do Éden para reivindicar a sua dose de baleia morta, e finalmente curar as suas dores. As baleias então começaram a ser caçadas, mais especificamente para esse mesmo fim. Em seguida, as pessoas faziam buracos nelas, por onde os pacientes podiam entrar. Quanto mais tempo eles ficassem dentro, melhor, porque algumas pessoas ficavam cozinhando dentro dessa carcaça fedorenta por até 30 horas. E tudo isso por conta dos delírios de algum bêbado aleatório. Bom, por incrível que pareça, na verdade, pode existir algum mérito nessa prática totalmente bizarra. Você pode pensar nisso dessa forma. Parte do motivo pela qual o Icy Hot, ou um banho quente, pode aliviar a sua dor é por conta do calor.
O calor, na verdade, estimula a circulação sanguínea, que por sua vez faz relaxar os seus músculos e fornece mais oxigênio e nutrientes, que podem ajudar na cicatrização. De fato, um estudo em 2018 descobriu que o banho regular de sauna seca pode ser bastante benéfico para pessoas que sofrem de doenças reumáticas, como por exemplo, a artrite. Então, de forma meio que realista, o calor gerado dentro da baleia em decomposição, bem isolada ao redor dos corpos dos participantes, provavelmente teve um efeito muito semelhante, ao fazer com que os músculos relaxem e estimulando os processos naturais de alívio e cura do seu próprio corpo. Mas a pergunta fica: eu recomendo isso para alguém? Com certeza, não. E eu tenho certeza que as baleias do mundo também concordam com isso. Então, vamos ficar com nossos remédios e o bom e velho banho quente. Energia picante extra. Se você está atrás de um estimulante rápido ou apenas gosta da sensação de um estômago gorgolejante, bebidas energéticas podem te ajudar. É claro que seu alto teor de cafeína pode aumentar o estado de alerta da pessoa. No entanto, consumir mais do que 400 mg de cafeína recomendados pode resultar em alguns efeitos colaterais bem desagradáveis. Isso pode incluir batimentos cardíacos irregulares, convulsões e, em casos raros, até a morte. Mas isso não é nada, considerando que a bebida energética original praticamente garantia sua morte. A ideia de consumir uma bebida energizante existe há muitos milênios. Se você considerar que os cocheiros romanos aparentemente trituravam excremento de cabra e o ferviam com vinagre para obter um saboroso impulso de energia. Agora, se isso realmente funcionava ou não, eu vou deixar você experimentar para descobrir. Mas a história por trás da poção do poder, na verdade, começou em 1918, quando um certo inventor e vendedor americano chamado William Bailey decidiu criar uma mistura que se chamava Raditor. Sua fórmula milagrosa não apenas aumentava sua energia, mas a bebida milagrosa aparentemente também podia curar muitas doenças, incluindo a impotência. Mas qual era a fórmula milagrosa por trás dessa bebida? Bom, no fim das contas, a fórmula era apenas rádio, misturado com água. Você sabe, o rádio, aquele elemento radioativo que pode causar anemia, catarata e também câncer, e deteriora lentamente os ossos humanos após longa exposição. Isso mesmo. Mas, no entanto, esse elemento químico acontece naturalmente aqui na Terra. Então, caso você se exponha apenas um pouquinho a esse elemento, não vai ser a experiência mais letal de todas. No entanto, beber esse material em uma garrafinha, em última análise, com certeza é. Mas isso simplesmente não impediu Bailey, que sem saber dos possíveis efeitos colaterais a longo prazo, ironicamente acreditava que o poder das partículas alfa do rádio ajudaria as pessoas que sofriam de anemia, câncer, depressão, entre muitas outras doenças. E como esse cara estava errado. Um certo dia, em 1927, Eben Byers acabou machucando seu braço e foi recomendado pelo seu médico que usasse Raditor. Em pouco tempo, ele ficou viciado e consumia até 2 garrafinhas por dia, acreditando que isso lhe dava uma sensação de tonificação. Foi apenas em 1930 que ele decidiu pôr um fim à sua farra de 3 anos, mas infelizmente, a essa altura, ele havia engolido mais de 1.400 garrafinhas e o estrago já estava feito. O rádio fez com que ele desenvolvesse câncer nos ossos, o que acabou fazendo com que seus ossos e seus dentes se deteriorassem com o tempo. Tanto que no final, ele acabou perdendo metade de sua mandíbula e desenvolveu buracos dentro de seu crânio. Então, em 1932, aos 51 anos de idade, esse hábito Raditor significou adeus para Eben Byers, assim como inúmeras outras pessoas que acreditaram nessa pseudociência muito letal. Beleza, então eu acho que no fim das contas, os altos níveis de cafeína, açúcar e taurina nas bebidas energéticas modernas não são tão ruins assim. Pessoalmente, eu não consumo esse tipo de produto. Eu obtenho toda a minha energia entretendo vocês. Então, por que você não me dá o poder que eu preciso? Deixando um comentário aqui embaixo, dizendo se você gostou ou não desse vídeo. E dar uma curtida e se inscrever no canal também nunca fez mal a ninguém. Tudo feito, agora de volta ao assunto. Perucas para sobrancelhas. Os estilos podem continuar mudando, mas por incrível que pareça, a busca dos humanos pela beleza está menos enraizada em vaidade e mais na evolução. Nós, seres humanos, evoluímos para desejar um parceiro em potencial e para encontrar maneiras de maximizar as nossas chances. Para indicar muito mais saúde e fertilidade, nós temos contado com uma ajudinha de cosméticos há mais ou menos uns 6.000 anos, desde a época dos egípcios antigos. E assim como muitas mulheres hoje em dia, nossos antigos amigos egípcios eram bem religiosos sobre suas sobrancelhas. Literalmente. Tanto os homens quanto as mulheres gostavam de alongar as suas sobrancelhas, usando carbono e óxido preto, em homenagem a um deus chamado Horus. No entanto, com o passar dos milênios, as sobrancelhas acabaram se tornando mais puramente uma declaração de moda. E com a invenção do lápis de sobrancelha nos anos 1920, as pessoas só ficaram muito mais criativas.
No entanto, as grandes sobrancelhas que nós vemos hoje em dia não foram tão facilmente alcançadas em todos os períodos mais industrializados da história. Houve uma época em que você podia até mesmo caçar a sua maquiagem. No século XVIII, os cidadãos da Grã-Bretanha georgiana acreditavam que quanto mais espessa fosse a testa de uma pessoa, mais bela era a donzela. Então, eles criaram um jeito infalível de sempre garantir sobrancelhas bem grandes. Na verdade, era muito simples. Tudo que você tinha que fazer era pegar um rato, esfolá-lo, depois cortar um pedaço da pele em forma de sobrancelha, colocar no seu belo rosto e voilá! Você está pronto para arrasar. Na verdade, um escritor irlandês chamado Jonathan Swift escreveu em uma ode de 1731. As belas sobrancelhas de pele de rato dela pareciam arte em cada um dos lados. Mas que bela. Eu me sinto muito emocionado. Mas que poema lindo. Enfim, aqueles menos preocupados com a sua sobrancelha espessa poderiam simplesmente queimar a ponta de um cravo, criando um ótimo lápis de sobrancelha improvisado. Além disso, significa que você não precisava andar por aí com um rato morto na sua cara. O monstro verde. Uma casa realmente não pode ser um lar sem ter uma identidade única. Na verdade, os arqueólogos acreditam que mesmo os homens das cavernas de 5.000 anos atrás pintavam dentro de suas cavernas para iluminar o lugar. Eles gostavam de usar minerais moídos e rochas, unidas com cuspe ou gordura animal. Já o papel de parede, por sua vez, pode ser datado de 200 a.C., quando os antigos chineses gostavam de colar papel de arroz nas paredes. Mas parece que ninguém pôde prever que um design de interior totalmente inocente poderia acabar se tornando um assassino muito mortal. Graças à inevitável Revolução Industrial, as pessoas que viviam em uma Inglaterra vitoriana conseguiram abraçar a ideia de lar. E as casas acabaram se transformando em tesouros de bugigangas, com decoração bem elaborada. Mas, no entanto, escondido entre toda essa confusão, um monstro verde mortal estava à espreita. O seu nome era Scheele's Green. Em 1775, o químico sueco chamado Carl Scheele conseguiu criar um tom muito vívido de pigmento verde. E claro que ele usou seu próprio nome para nomear essa cor. Mas não acabou por aqui. Esse novo pigmento verde acabou atravessando as águas até chegar na Inglaterra vitoriana, onde eventualmente seria usada na fabricação de papel de parede, principalmente por um famoso designer têxtil conhecido como William Morris. Só que o verde de Scheele tinha um ingrediente secreto especial: arsênico. Hoje em dia, é de conhecimento público que o arsênico é um dos elementos mais tóxicos derivados do mundo natural que existem. E embora eu goste de acreditar que os vitorianos realmente não sabiam desse detalhe, na verdade eles meio que sabiam. O pensamento deles era que, desde que ninguém comesse esse papel de parede, não iria acontecer nenhum problema, certo? Como eles estavam errados. No fim das contas, a verdade era que a umidade e o contato iriam liberar vapores mortais do papel de parede. Em outras palavras, significa que as toxinas eram inaladas ou absorvidas pela pele das pessoas. Como resultado, em um curto período de tempo, o envenenamento por arsênico pode acabar causando vômitos, dor abdominal e diarreia. No entanto, o resultado de uma exposição a longo prazo, como por exemplo, colar um monte desse negócio nas suas paredes, as consequências disso podem incluir manchas, pele escura, doenças cardíacas e vários tipos de câncer também. Então era apenas uma questão de tempo até que muitas damas e cavalheiros acabassem sucumbindo a essa decoração muito perigosa e mortal. E tudo isso para deixar a sua casa mais bonita. Eu diria que isso fez com que o Scheele's Green virasse uma cor linda de morrer. Mas mesmo com todas essas fatalidades, produtores têxteis notáveis continuaram a usar o material até por volta de 1880. Felizmente, os pigmentos verdes modernos tendem a ser feitos de ingredientes não tóxicos, como por exemplo malaquita, óxido de cobalto e óxido de zinco. Então, eu diria que a grama no papel de parede é realmente muito mais verde aqui nos dias modernos, não é mesmo? E, bem menos mortal. Dentes de defunto. Não é nenhum segredo que um sorriso brilhante pode aumentar a atratividade de uma pessoa. Na verdade, algumas pessoas até comparam nossos dentes a uma cauda de pavão, um sinal de saúde e qualidade genética, usado para chamar a atenção de um parceiro em potencial. Mas enquanto a odontologia moderna pode facilmente substituir o seu dente perdido, nos tempos antigos, as pessoas tinham que implorar, pedir emprestado e roubar. Não é nenhuma surpresa que o resultado da crescente popularidade do açúcar durante o século XVIII fizeram com que os europeus e americanos ricos consumissem muito mais doces, cada vez mais. No entanto, por mais doce que fosse essa corrida pelo açúcar, ela acabou trazendo algumas consequências bem amargas, já que os casos de cárie dentária começaram a aumentar muito rápido. Dentaduras de marfim pareciam ser uma solução definitiva, exceto que elas acabariam apodrecendo também. Na verdade, existe um certo mito de que o próprio George Washington usava dentaduras de madeira, o que também era muito popular.
No entanto, a verdade mais provável é que ele realmente tinha dentaduras de marfim, que estavam tão manchadas que apenas pareciam ser feitas de madeira. Então, sem ter um substituto adequado, as pessoas começaram a pensar: será que existe um substituto para dentes humanos melhor do que, dentes humanos? Essa mentalidade acabou ficando evidente depois que 50 mil homens jovens e saudáveis acabaram perdendo suas vidas em 1815, na Batalha de Waterloo, que aconteceu na Holanda, Bélgica. Eles deixaram para trás muitos dentes branquinhos e prontos para serem conquistados. Então, com os alicates em mãos, as pessoas vasculharam os campos de batalha, arrancando os dentes que encontravam para fundir em moldes de marfim. Mas infelizmente, eventualmente o marfim também acabava apodrecendo. E além disso, essas dentaduras eram muito caras também. Elas levavam 6 semanas para serem feitas. E apenas digamos que elas eram de tamanho único. Não é necessário ser um gênio para descobrir que um tamanho só não vai servir para todas as pessoas. Bom, em outras palavras, usar dentaduras naquela época podia causar muita dor e desconforto. Mais tarde, nos anos 1840, um novo tipo de borracha começou a ser usada. Era chamado de vulcanita. Esse material fez com que as pessoas que usavam dentaduras comessem com mais facilidade, ficassem mais confortáveis e eram muito mais duráveis. Ou seja, podiam durar uma vida inteira. Mesmo assim, independente do conforto físico, ainda assim existe a realidade estranha de que as pessoas no passado mastigavam sua comida com os dentes de outras pessoas mortas. Bom, felizmente hoje em dia, as dentaduras modernas são feitas de acrílico e porcelana, que são bons substitutos para dentes. E o melhor de tudo é que você não tem que se preocupar com o dono anterior assombrando você atrás de seus dentes. Escova resistente. Nos dias de hoje, nós podemos neutralizar alguns dos efeitos podres de nossas dietas vergonhosamente ricas em açúcar, graças a pastas e escovas de dentes de alta qualidade que temos disponíveis. Mas a quem será que devemos agradecer pelo presente da higiene dental que temos hoje, que é a simples e eficaz escova de dentes? Então, na verdade, a primeira versão da escova de dentes que conhecemos hoje pode ser datada de 3500 a.C., em uma antiga cidade conhecida como Babilônia. Os babilônios usavam algo chamado chew stick, ou graveto de mastigar, que era basicamente um galho. Geralmente vindo de uma árvore aromática, os galhos eram desgastados em uma das pontas e usado para escovar os dentes. Mas adivinha só, parece que a primeira escova de dentes de estilo moderno que conhecemos hoje, assim como muitos outros produtos equivalentes, foram feitos na China. Sendo criada na dinastia Tang chinesa, em algum lugar entre 618 e 907 d.C. A escova era fundamentalmente parecida à escova de dentes moderna, exceto por um detalhe: geralmente o cabo era feito de osso ou bambu, e as cerdas na ponta da escova, na verdade, eram pelos de porcos. Os chineses também criaram sua própria ideia de pasta de dente, transformando um fungo chamado poria em uma pasta abrasiva. Avançando para 1770, um homem inglês chamado William Addis acabou sendo preso por ter incitado um motim em Londres. E eu acho que eu sei o que você está pensando. O que raios esse assunto tem a ver com escovas de dentes? Então, enquanto estava preso, Addis se cansou de ter que limpar os dentes com um pano e carvão que ele tinha disponível. Então, ele decidiu fazer a sua própria escova com um osso de suas refeições e algumas cerdas de pelo de javali, que de alguma forma ele adquiriu de um dos guardas. Após a sua liberação em 1780, William fundou uma empresa chamada Addis Company, onde ele desenvolveu a sua ideia de escova de dentes e vendeu uma versão com cerdas feitas de crina de cavalo, que no fim das contas fez um enorme sucesso. Muito mais tarde, nos anos 1930, o nylon foi finalmente inventado, que se mostrou uma alternativa para as cerdas muito mais adequada. E sejamos honestos, muito mais higiênica do que crinas de porco e de cavalo. Juntamente com a adição de uma alça de plástico e um punhado ocasional de eletrônicos à prova d'água, as cerdas de nylon ainda continuam sendo usadas hoje em dia. Mas se você realmente quer ter a experiência vintage de antigamente, é só trocar a sua escova de dentes de plástico por um cabo de vassoura. Queime, baby, queime. Um dos produtos mais essenciais que nós temos para o nosso bem-estar, com certeza, é o protetor solar. Embora o sol seja uma ótima fonte de vitamina D para nós, que ajuda nossos ossos, nossos dentes e músculos, seus raios ultravioleta nocivos podem não apenas causar queimaduras solares, mas também causar câncer de pele. O protetor solar pode evitar isso, criando uma barreira protetora na pele, que bloqueia e reflete os raios ultravioleta. No entanto, embora seja um item básico dos dias modernos, o protetor solar não foi oficialmente inventado até 1946. Antes dessa época, as pessoas tiveram algumas ideias bem interessantes sobre como se proteger do sol escaldante. Temos como exemplo o Egito. É um lugar muito quente. Então, não é surpresa que, assim como a maioria das coisas, os antigos egípcios tiveram uma solução para os danos causados pelo sol.
Eles costumavam encharcar a pele com alguns extratos de farelo de arroz, jasmim e tremoço, que na verdade são ingredientes muito eficazes, que ainda são usados em protetores solares modernos. Apesar da antiga genialidade de nossos antigos predecessores egípcios, uma ideia não tão inteligente para a proteção solar acabou aparecendo durante os anos 1920. Não, esse não foi o primeiro transplante de rosto do mundo. Na verdade, essa é uma máscara de natação, projetada para proteger toda a cabeça dos danos causados pelo sol. Mas se você me perguntar, parece mais alguém que precisou roubar um banco às 3 da tarde, mas deu uma festa na piscina às 16. Cabeça de ovo. A higiene capilar, com certeza, é uma escolha muito pessoal. Na verdade, não existe nenhuma razão médica para que você lave ou use condicionador no seu cabelo. Mas com a capacidade do shampoo de remover efetivamente a sujeira, detritos, odores e óleos, muitos de nós ensaboamos nossos cabelos com o produto pelo menos a cada 2 ou 3 dias. No entanto, o shampoo moderno que conhecemos hoje em dia só existe há mais ou menos 90 anos. Então, as pessoas antigamente tinham métodos bem desconfortáveis para manter os seus cabelos com uma boa aparência. Durante a época da Idade Média, tomar banho todos os dias era considerado como uma esquisitice. Na verdade, alguns diziam que era até insalubre. Mesmo assim, quando as pessoas eventualmente decidiam tomar o seu banho, as mulheres ainda tentavam cuidar dos cabelos e usavam algumas misturas muito bizarras. Um ingrediente muito popular era o vinagre. E embora dificilmente possa cheirar a um prado fresco, foi cientificamente comprovado que pode aumentar muito a força e o brilho de seus cabelos. Na época do Renascimento, as mulheres italianas usavam sabão de lixívia para lavar os seus cabelos. E de forma meio bizarra, elas gostavam de usar gordura de bacon para dar aquele brilho lustroso em seus cabelos. Ou seja, elas provavelmente se pareciam mais como Danny Zuko do que com uma bela donzela. Avançando para o século XIX, na América, uma outra abordagem única para os cuidados do cabelo apareceu. Goldie's Ladies Book. Era uma revista feminina americana, que na verdade recomendava que as mulheres quebrassem ovos na cabeça rotineiramente, pelo menos uma vez por mês. Elas costumavam ensaboar aquela viscosidade no couro cabeludo e simplesmente enxaguavam com água. Parece uma total loucura, né? Mas na verdade não é totalmente. Parece que essa estranha abordagem com ovos não era tão estranha assim, afinal de contas. Os ovos estão cheios de diferentes nutrientes, como por exemplo vitaminas B, assim como vitaminas A e D, que apenas por um acaso do universo são incrivelmente benéficas para o cabelo dos seres humanos. Então, infundir os seus folículos capilares usando um ovo pode na verdade promover cabelos mais fortes e menos propensos a danos. Olha, eu não sei quanto a você, mas essa conversa de ovos e bacon me deixou com muita fome. Hoje em dia, o shampoo contém mais produtos químicos manufaturados do que ingredientes de um típico café da manhã inglês. Os shampoos geralmente são feitos de compostos como lauril, sulfato de sódio e coca-amidopropil-betaína. E, sinceramente falando, esses novos ingredientes podem dar volume e brilho para o seu cabelo, mas não fazem um bom sanduíche, com toda certeza. Enxaguante bucal caseiro. Uma rápida pesquisa no Google pode levar você a acreditar que o antisséptico bucal foi criado em 1879 pelo Dr. Joseph Lawrence. Mas a verdade é que esse material existe há milhares de anos e em várias formas diferentes também, além de ter uma origem que é muito mais perturbadora do que você pode imaginar. Na verdade, os antigos romanos diriam que a gente já tem a nossa própria fonte de enxaguante bucal orgânico. Então, vamos dar o crédito a quem realmente merece, porque os romanos foram responsáveis por algumas das maiores inovações. Nós temos o encanamento moderno, aquedutos, algarismos romanos, tudo perfeito. Beijo do chefe. Mas, infelizmente, nem todas as ideias dos romanos foram tão atemporais. E para demonstrar isso, vamos ter que fazer uma viagem ao seu armário de limpeza. Agora, se você der uma olhada nos ingredientes de seus produtos de limpeza, é provável que você veja um ingrediente em comum: a amônia. Ela é capaz de neutralizar sujeira e gordura, por conta de ser um pouco ácida, ou seja, também é um produto muito eficaz na remoção de manchas. Mas quer saber uma outra coisa que também tem amônia? Urina. E numa era antiga que precede o desinfetante e o detergente, parece que os romanos aproveitaram ao máximo esse material amarelo. Tanto que eles até colocavam potes no meio da rua, para que as pessoas pudessem gentilmente providenciar a sua lealdade fresquinha. Esses recipientes nas ruas então seriam levados para a fulônica, que também é conhecida como lavanderia, e então despejados sobre roupas sujas, onde algum infeliz trabalhador iria espirrar o xixi coletivo da cidade inteira para limpar as roupas. Ok, eu entendi, mas o que isso tem a ver com enxaguante bucal? Bom, como se não bastasse que suas roupas estivessem saturadas de xixi, eles concluíram que a urina também poderia ser uma ótima maneira de iluminar o seu sorriso. Assim, os romanos bebiam regularmente esse enxaguante orgânico, fazendo bochecho, gargarejo e tudo. Mas será que o xixi realmente é um bom substituto para o Listerine? Por incrível que pareça, sim. Até certo ponto.
A amônia é um agente de branqueamento muito eficaz. E como o seu xixi está cheio desse material, isso poderia desencadear um certo clareamento com o tempo. Mas a que custo? Bafo de xixi? Esse é um preço muito caro a se pagar. Hoje em dia, para nossa felicidade, o enxaguante bucal não inclui fluidos corporais de outras pessoas, e nem as bactérias nocivas que são encontradas na urina. Apenas o bom e velho mentol, o eucaliptol, timol e o meu favorito de todos, o álcool. Mesmo assim, se tem uma coisa que não mudou desde a época dos romanos antigos, é que você nunca deve engolir o seu enxaguante bucal. Meias estranhas. Meias. Elas podem parecer bem insignificantes à primeira vista. Mas, na verdade, elas não estão apenas protegendo os seus pés contra bolhas, mas também fornecem um ambiente ideal para seus pezinhos, auxiliando no controle de temperatura e também da umidade. Mas isso não é tudo. Uma pesquisa sugere que elas são potencialmente a forma mais antiga de roupa humana, pois muitos acreditam que as meias existiram na Idade da Pedra, um bom tempo antes de saias curtas e camisetas aparecerem. Mas naquela época, as meias eram bem diferentes da variedade de nylon que nós conhecemos hoje em dia. Embora não existam meias completas da Idade da Pedra hoje em dia, fragmentos de tecido e interpretações de arqueólogos de pinturas rupestres sugerem que esses povos antigos muito provavelmente usavam peles de animais enroladas em seus pés, para protegê-los de superfícies ásperas. Lá em 2010, os pesquisadores encontraram evidências mais sólidas do que se acredita ser o sapato mais antigo conhecido pelo homem. Descoberto em uma caverna localizada na Armênia, esse antigo sapato de 5.500 anos tem um tamanho de mais ou menos 37,5. Além disso, o sapato antigo é feito de uma única peça de couro de vaca e foi amarrado com um cordão de couro. Considerando que ele não tem nenhum tipo de sola, o sapato parece mais com uma meia com cadarços. No entanto, se avançarmos um pouco para a era egípcia antiga, nós podemos ver o primeiro protótipo verdadeiro da meia moderna, perfeitamente recriada nesse par que vemos agora, que pode ser encontrado no Museu Victoria and Albert de Londres. As meias pareciam ser bem populares no Egito Antigo e podiam ser usadas por pessoas de todas as idades, além de ter uma variedade de cores e padrões, como você pode ver nessa recriação infantil das meias, cujo design, na verdade, foi baseado em restos de tecido daquela época. Acho que você deve ter percebido que essa meia tem uma divisão estranha bem no meio. E isso é porque os pés dos egípcios ainda não tinham evoluído de seus ancestrais dinossauros. Tô brincando. A verdadeira razão para essa divisão é realmente muito pior do que isso. Os egípcios usavam essas meias como sandálias. Alguém pode chamar a polícia da moda que viaja no tempo? Os egípcios antigos que me perdoem. Mas quando o custo do conforto é tão alto, você tem que se perguntar se realmente vale a pena. E assim nós chegamos a um final bem confortável para esse passeio através da história antiga. E aí, qual você acha que foi o produto que teve a origem mais estranha ou desconfortável? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!